Queridos, quero convidá-los a que se coloquem de pé. Vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2. Nós vamos ler. Eu penso assim, a gente ensina os nossos filhos, né? A gente tem que chegar e ser capaz de dizer o seguinte, olha aqui para mim. Como é que é? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Eu não vou entrar nos pormenores, tá? Só o princípio do mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento? Não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, contra qualquer um. 10, não cobiçarás a casa do teu próximo, nada que não é seu. Então, esses mandamentos são mandamentos para hoje, para a nossa vida, para que nós possamos viver essa vida que agrada a Deus. E que Deus nos ajude não somente a memorizá-los, mas vivê-los. Vamos, então, ler do versículo 1 até o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Os irmãos podem ler comigo, tá? Assim diz a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bendito Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, santa revelação, instrução, correção, edificação para a nossa vida. Abençoa a tua igreja nesta manhã, abençoa o teu povo com a tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor. Nós louvamos o teu glorioso nome, por meio do nome santo, sobre todos os nomes, o nome de Jesus, em nome de quem oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar? Hoje é um dia que eu acordei bem reflexivo. Então, se olhar para mim assim, perceber, não é porque eu estou triste, não. Mas esses momentos são muito importantes na nossa vida. Porque quando a gente lê a palavra de Deus e vai pregar a palavra de Deus, essa palavra também confronta o nosso próprio coração. A gente fica pensativo, reflexivo. Será que eu estou colocando em prática isso aqui? Em todas as áreas, esferas da minha vida? Pois bem, meus irmãos, vocês já ouviram
algo parecido com isso. Pensa em um pai e mãe. Quando a gente tem 7 anos, a gente pode dizer, papai é incrível, sabe tudo. Aos 14 anos, a gente começa a dizer, parece que papai está errado em algumas coisas que diz. E aos 20 anos, papai está um pouco desatualizado, suas teorias não são desta época. Quando a gente chega aos 25 anos, o velho não sabe nada. Definitivamente ele está completamente ultrapassado. Aos 35 anos, a gente diz, com a minha experiência, meu pai seria hoje um milionário. Aos 45, não sei se consulto o velho, talvez ele pudesse me aconselhar. Aos 55, que pena que papai morreu. A verdade é que ele tinha ideias notáveis. Aos 60 anos, pobre papai, era um sábio. Como lamento ter entendido isso tão tarde. O mundo que nós vivemos, o mundo caído, ele está completamente louco. O herói dos nossos dias é aquele que quebra as regras, desafia os mais velhos, não respeita nada. No entanto, quando nós olhamos para a lei de Deus, para as Escrituras, encontramos uma lógica completamente inversa. Aliás, é isso que nós temos meditado nessa série. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, estuda os 10 mandamentos. Quando a gente, à noite, estuda o Sermão do Monte, estuda as bem-aventuranças, nós vemos que a lógica de Deus, do reino de Deus, é paradoxal, que é radical, e que nos chama a olhar para a vida na perspectiva de Deus. E olhar para a vida em todos os aspectos, através da ótica de Deus, muitas vezes é um desafio que exige pagar um preço. Por isso que nós louvamos, exaltamos o nome do Senhor pelo testemunho de homens, como José, lá no Egito, como Daniel, seus amigos na Babilônia, em um mundo completamente secular, caído. Eles estavam longe de tudo, mudaram eles de cidade, mudaram eles de país, mudaram até os nomes deles, mas não conseguiram mudar o coração deles. Eles permaneceram fiéis, apesar de tudo. Então, o nosso Deus, quando Ele entrega aqui os mandamentos para aquele povo, Ele coloca o respeito à autoridade não como uma opressão, mas como próprio alicerce para uma vida na sociedade. O 5º mandamento, ele é uma ponte perfeita entre as 2 tábuas da lei. O Senhor nos ensina como amar a Ele mesmo através dos 4 primeiros mandamentos, que essa divisão não quer dizer que ela seja literal, mas fica conhecida na história da revelação, na história da igreja, como as 2 tábuas da lei. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o meu relacionamento com Deus, como eu devo amar a Deus. E os 6 últimos mandamentos, a 2ª tábua da lei, tem a ver com os meus relacionamentos com as pessoas com quem convivo, com o próximo. Então, relacionamento vertical, meu relacionamento com Deus, deve ser dessa maneira os 4 primeiros mandamentos. É a base de tudo. Depois o meu relacionamento com o próximo, meu casamento, a educação dos meus filhos, como eu devo lidar com os meus pais, como eu devo lidar com o meu patrão, chefe, ou com subalternos, ou em todos os meus relacionamentos. A Bíblia é nossa regra de fé e prática em todos os aspectos, inclusive na maneira que nós devemos nos relacionar. Isso para Deus é fundamental. As Escrituras nos falam de relacionamento. Jesus chamou os 12, conviveu com eles, se relacionou com eles. Caminhada. Ele não era um vendedor de mapas, ele foi guia no deserto. Ele viu a dor, ele viu as lágrimas, ele conviveu, ele confrontou, ele conhecia os corações, ele confrontou na particularidade, nas personalidades. Ele foi aquele pastor que caminha com o seu povo de uma maneira tão especial. Quando eu digo especial, porque ele conhece exatamente quem nós somos e como nós somos. E é ele quem decide ficar. Ele decide ficar conosco
Porque Ele é fiel, porque Ele é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Então, lá no Monte Sinai, a lei moral, esses 10 mandamentos, não é só um manual de convivência, é uma aliança que Deus faz com o seu povo. Deus resgatou Israel do Egito antes de dar qualquer lei. A lei vem depois da graça, não antes. Os mandamentos são a forma de vida de um povo que já foi redimido. Os 4 primeiros regulam o nosso relacionamento com Deus e os 6 seguintes com o próximo. Mas, irmãos, o 5º mandamento, ele é fundamental. Ele é um mandamento de transição. Ele é uma transição entre as 2 tábuas da lei. E aí, então, talvez a gente possa responder uma pergunta. Quer dizer que o nosso relacionamento com os nossos pais é o relacionamento mais importante nessa vida? A resposta é sim. A resposta é sim. Ele está aí não por acaso. Porque é através do nosso relacionamento com os nossos pais é que Deus nos ensina como respeitar todas as autoridades. Começa dentro de casa. É princípio criacional. É princípio de autoridade. Uma criança que não aprende a honrar, a respeitar os seus pais, dificilmente conseguirá se submeter a qualquer outra regra de vida. Ou a qualquer outra autoridade. Então Deus é tão sábio que Ele coloca cercas, limites para nos ensinar. E nos ensina de maneira tão bondosa. Então quando a gente pensa aqui no 5º mandamento, a gente precisa fazer algumas considerações, tá? Primeiro, qual a função da lei? Os 3 usos da lei. Primeiro, a lei faz a gente tremer. É através da lei que nós percebemos que nós somos pecadores. E que nós precisamos de um Redentor. Nós não conseguimos cumpri-la. Esse é o primeiro uso. O segundo uso da lei tem a ver com aquilo que a gente chama de uso civil, porque a lei, ela regula a forma que os povos vivem. Isso tem a ver com graça comum. Os povos não cristãos, os pagãos, eles podem olhar para os mandamentos, para a forma como Deus nos chama a viver a vida, e olhar para essa lei e dizer, nossa, isso aqui é o que nós queremos para a nossa sociedade. Pode até não conseguir cumprir, mas é através das Escrituras, a lei moral, é que as sociedades são guiadas. Deus é o padrão de justiça. Deus é o padrão de bondade, inclusive para o ímpio. Se o bom não existisse, nós não teríamos critérios para saber o que é bom ou o que é ruim. E Deus é a fonte de todo bem. Então a lei também serve com esse propósito. Mas também o terceiro uso da lei, nós chamamos de uso normativo. A lei regula a vida do cristão. A forma como nós devemos viver para a glória de Deus está revelada na lei. A gente continua observando a lei do Senhor. Ela continua sendo nossa regra, nosso manual. Então, eu falei do uso civil, falei do uso pedagógico e do uso normativo. Para nós, uso agora normativo. Como nós devemos viver para a glória de Deus. Então, Jesus Cristo, Ele olha para esses mandamentos, para os 10 mandamentos, e Ele faz um resumo preciso. Qual é o grande mandamento? Quais são os mandamentos mais importantes? É a pergunta feita naquela época. E Jesus, com a sua capacidade divina de interpretar, de resumir, de maneira sucinta, de ir ao ponto, Ele diz, os mandamentos, o primeiro mandamento, os mandamentos, são resumidos nos nossos relacionamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas faculdades, com o seu fôlego de vida último, com tudo que você tem, com todas as suas forças, entendimento. Tem a ver com os 4 primeiros mandamentos. Os mandamentos não são aquelas regras de você não pode, você não pode, você não pode. É um Deus amoroso chamando o seu povo para relacionamento. Que bênção. É o Pai perfeito dizendo que Ele deseja
se relacionar conosco. E depois ele dizia, o próximo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo o resumo dos 6 últimos mandamentos. E essa é uma bênção para a sociedade, se todos nós fôssemos fiéis e obedientes e observassem os mandamentos. Amor a Deus sobre todas as coisas. Amor ao próximo. Antes de amor às nossas próprias causas. Isso tem a ver também com submissão, com humildade, com serviço, com entendimento de que nós fomos chamados não para viver para nós mesmos. Nós fomos chamados para a glória de Deus. E Deus nos deu dons para quê? Para nós? Nunca para nós, sempre para o outro. Alguém que eu nem concordo muito com o que ele fala diz o seguinte: pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus. É isso. São os relacionamentos que Deus nos dá. E quando Deus, na ordem criacional, criou todas as coisas, deu ao homem 3 mandatos. Primeiro mandato, mandato espiritual. Significa que sobre todas as coisas, a prioridade da minha vida é o meu relacionamento com Deus. E eu seria abençoado nisso. Jesus resume isso e diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mandato espiritual. O segundo mandato é o mandato social. O meu relacionamento com o próximo, casamento, filhos, a forma como eu vivo glorifica a Deus. Mandato social. O Senhor Jesus, as Escrituras dizem: se eu não consigo amar o próximo a quem vejo, impossível dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo. E o mandato cultural, a minha relação com toda a obra da criação. Eu sou agente do pacto. Eu sou bênção nesse lugar. Eu não fico jogando lixo no chão. Eu não fico batendo nos animais. Eu sou agente do pacto no sentido de cuidar daquilo que Deus criou. Para a glória de Deus. A forma que eu vivo expressa a quem eu sirvo e para quem eu vivo. Então Deus não nos deixou solto, Ele colocou uma forma de vida, uma classe de vida que Ele quer que o seu povo viva. Então é muito importante pensar nessas coisas quando a gente se aproxima do 5º mandamento. Então eu queria compartilhar com vocês hoje. O tema desse sermão é muito simples. Os princípios da honra. Os princípios da honra. As Escrituras nos ensinam a honrar a quem deve ser honrado. E aqui o Senhor está dizendo assim: é o primeiro mandamento que não tem uma palavrinha. Qual? Não, lo em hebraico. É o primeiro, porque o lá de trás, lá, o 4º mandamento, diz o seguinte, né? Lembra-te do dia de sábado. Você fala, não, esse também não fala. Mas lá fala assim, não trabalharás. Tem um não lá, tem um lo lá. Aqui não. Então ele é diferente nesse aspecto. Mas ele é um imperativo para a nossa vida. Os princípios da honra. Primeiro ensino que esse texto nos traz. Nos princípios da honra. O que significa honra? Qual o significado dessa palavra honra? Por que Deus está dizendo honra teu pai e a tua mãe? O verbo hebraico aqui é kabed, significa dar peso, considerar valioso, levar a sério. Honrar os pais vai muito além da obediência mecânica que nós fazemos sem entendimento na infância. Significa obedecer quando é criança, respeitar e ouvir os conselhos quando se é jovem e cuidar e sustentar quando eles chegam na velhice. É um processo que dura a vida inteira. E esse texto está dizendo assim, honra o teu pai e a sua mãe se eles forem bonzinhos. Honre os seus pais, honre o seu pai e a sua mãe se você estiver de acordo com eles. Não. O princípio é honra o teu pai e a tua mãe. Existe apenas um limite para essa honra. Para essa obediência, melhor dizendo assim.
E nós vamos ver lá na frente. Então, este aqui não é um mandamento condicionado à perfeição dos nossos pais. A gente, infelizmente, a gente pode até terminar um casamento, divórcio, mas nós nunca poderemos nos divorciar dos nossos pais. São os pais que Deus nos deu. E é para sempre. Eu me lembro de ouvir isso do reverendo Hernandes, quando ele disse o seguinte: ele estava terminando o seminário, ele estava noivo de uma moça, e o pai dele tinha razões que ele não concordava com aquele relacionamento. E disse isso para ele. E estava tudo certo. Pois o reverendo mandou uma carta para o pai dele, dizendo: eu vou me casar com essa moça. E ele soube que o pai, quando leu aquela carta dele, o pai chorou. Quando ele soube disso, ele imediatamente foi para a casa do pai. Disse: meu pai, eu vou terminar esse relacionamento, porque eu sou chamado a honrar o Senhor. Mesmo que eu não concorde, mas é o chamado do Senhor para a minha vida. E assim o fez. O pai morreu, ele continuou solteiro, a moça procurou e disse: agora que seu pai morreu, vamos lá. Diz: meu pai morreu, mas os princípios permanecem. Depois Deus deu para ele a esposinha maravilhosa que ele tem até hoje. Quando a gente obedece a Deus, Ele nos honra. Em todos os aspectos da nossa vida. Então, na prática, o que significa honrar? O peso da honra. Nós estamos meditando sobre os princípios da honra. O que significa honra? Por que Deus diz honra o teu pai e a tua mãe? Significa pelo menos 3 atitudes: respeito e reverência, uma postura de consideração altíssima com os nossos pais, reconhecendo que é uma autoridade dada por Deus. Deus colocou os nossos pais na nossa vida para nos abençoar, para nos ensinar e para nos guiar. Eles não são perfeitos, mas eles merecem o nosso respeito. Obediência, submissão às suas orientações, com a restrição de que essa obediência deve estar sempre subordinada à obediência a Deus. Normans. Nós temos uma norma maior, as Escrituras, e o meu limite é o pecado. Se o meu pai ou a minha mãe disser para fazer alguma coisa que contraria as Escrituras, eu não tenho compromisso com eles. Eu vou continuar honrando, mas eu não vou obedecer. Depois nós vamos falar mais disso um pouquinho para frente. Mas precisava colocar esse limite aqui. Sustento e cuidado. Prover as necessidades físicas e materiais dos pais, especialmente na velhice. É uma forma de honrar os nossos pais. Jesus criticou os fariseus que usavam desculpas religiosas. Dizia: Corban, oferta ao Senhor. Lá no Evangelho de Mateus. Os pais precisando de ser atendido nas suas necessidades, eles diziam: não, o dinheiro que a gente usaria para cuidar de vocês, nós estamos dando oferta ao Senhor. Deus está dizendo: essa oferta é amaldiçoada, eu não quero. Porque uma forma de adorar e cultuar a Deus é cuidar dos nossos pais. Talvez está precisando de uma geladeirinha, fogãozinho, trocar o micro-ondas. Ou simplesmente você levar para almoçar e jantar. Investir. Sabe o preço que os seus pais pagaram para cuidar de você? Talvez eles tinham uma outra cultura. Talvez eles não foram tão educados. Talvez eles não tiveram uma formação superior. Mas eles foram colocados por Deus na nossa vida. Talvez você tenha que perdoar os seus pais. Talvez você tenha que pedir perdão aos seus pais. Mas o mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o mandamento. E não tem condicional aqui. Um filho adulto que cuida da mãe com Alzheimer, repetindo pacientemente as mesmas histórias, que ela já não lembra, está praticando o kabad, a honra, a palavra usada aqui, em sua forma mais pura e mais simples.
É honrar sem nenhuma retribuição possível. É exatamente aí que a honra prova que é real. Quando você honra, não esperando receber nada dos seus pais. Mas é porque o Senhor nos ensina a fazer isso. Olha o que Calvino diz: visto que o Senhor compartilhou o seu nome com os pais, devemos considerar que eles estão para nós no lugar de Deus. Portanto, desonrar os nossos pais é desonrar o próprio Deus. É isso que as Escrituras nos ensinam. Quando o embaixador é insultado, sabe quem é insultado? É a nação que ele representa. A nação recebe esse insulto. Os pais são embaixadores de Deus no lar. Tratar com desdém aquele que Deus colocou como autoridade sobre você é mandar uma mensagem que sobe mais alto do que você imagina. É desonrar e violar a própria santidade de Deus. O que significa honra? Dar o peso, reconhecimento, o valor que é devido. Você tem dado esse devido peso às necessidades dos seus pais? O seu tratamento para com eles reflete gratidão ou impaciência? Estamos estudando nessa manhã os princípios da honra. Primeiro ensino, que é a honra. O segundo, qual a extensão da honra nesse quinto mandamento? Qual é a extensão dessa palavra honra? Porque aí, a teologia reformada nos ajuda muito. Lá no Catecismo Maior de Westminster, os teólogos de Westminster nos ensinam que pai e mãe, neste mandamento, abrangem não apenas os pais biológicos, mas todos os superiores em idade e dons, incluindo magistrados civis, pastores, professores, patrões. Toda autoridade legítima é delegada e instituída por Deus. Portanto, a rebelião contra a autoridade instituída é, em sua essência, rebelião contra o próprio Deus que a instituiu. Os 10 mandamentos são expressão máxima da perfeita vontade de Deus para o seu povo. Neles encontramos os valores que nós precisamos desenvolver para uma vida que agrada a Deus. Então, quando uma pessoa se aproxima desses mandamentos, isso aqui é instrução para a vida. Isso aqui nós devemos ler e dizer e orar: Senhor, me ajuda. Me ajuda a cumprir esses mandamentos. Senhor, me ajuda a viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida aqui. Nós pregamos semana passada à noite sobre fome de Deus. Quem tem fome de Deus, quem tem ambição de conhecer a Deus, quem tem desespero por conhecer a Deus, é quem quer obedecer os seus mandamentos. Quem disse isso, pastor? Jesus. Os meus discípulos são os que me amam e guardam os meus mandamentos. Esses são os verdadeiros discípulos. Mas qual a extensão? A extensão desse mandamento, a extensão da honra, tem a ver com todas as autoridades instituídas por Deus. Então o Senhor nos coloca dentro de uma estrutura, princípio de autoridade, princípio de submissão, e Ele nos ensina primeiro a honrar os nossos pais, a obedecê-los dentro de casa. Aí a gente sai de casa, vai para a escola, a gente aprende a respeitar e a honrar os nossos professores. Aí a gente vai crescendo, aí a gente vai trabalhar, a respeitar os nossos superiores, aos nossos colegas. A gente aprende que relacionamento deve refletir o caráter de Deus na forma como nós tratamos as pessoas. A Bíblia diz que eu devo tratar o outro como superior a mim mesmo. Meu Deus, irmãos. Temos que voltar nossa vida para as Escrituras. A forma como nós nos tratamos evidencia a nossa espiritualidade. Os teólogos de Westminster, eles colocam uma relação, que ontem no curso de treinamento dos oficiais, nós falamos disso. A gente lê lá
os superiores. Ué, peraí, a Bíblia diz que ninguém é superior a ninguém, fala dos inferiores e fala dos iguais. Meu Deus, mas o que significa isso? Tem a ver com a submissão às autoridades no exercício do desenvolvimento dos dons. Nesse momento, eu, um pecador, pobre pecador aqui, nesse momento, pregando a palavra de Deus, exercendo o dom para a glória de Deus, eu sou um superior. E vocês devem submissão a isso. Não a mim, a Deus. Respeitando a autoridade. Eu desci aqui, o diácono está lá atrás, ele está movimentando a forma como nós devemos sair. Ele é meu superior. No exercício do dom dele. Virei ali, o pastor Robson está se preparando para ir ensinar a palavra de Deus na escola dominical. Ele é meu igual. No exercício dos dons. Por isso que a Bíblia diz que devemos nos submeter uns aos outros. No exercício dos seus dons. Que ninguém é superior e ninguém é inferior. É um princípio de autoridade no exercício dos dons. Nós devemos todos respeito, reverência às autoridades instituídas por Deus. Isso foi uma coisa que eu fui muito abençoado como pastor lá na igreja presbiteriana no Chile. Porque uma coisa que aquela igreja me ensinou foi um respeito pelo pastor de uma maneira tão impressionante que ensinou para mim como eu devo tratar as pessoas. Impressionante. Meus queridos, então, esse é um princípio que vai além dos nossos pais biológicos. Dentro de casa se estabelecem as normas para a nossa vida em sociedade. Então, o Herman Bavinck, lá no século XIX, ele diz assim, a família é a esfera fundamental da sociedade. É onde primeiro aprendemos a submissão a Deus através da submissão dos nossos pais. É ali que começa tudo. Como que você fala das autoridades civis? Como que você trata o seu chefe? Ou seus líderes? Você pode estar em desacordo com eles. Mas como que você os trata? O que você fala a respeito deles? Cuidado com a língua. Jesus está diante da autoridade. E ele reconhece a autoridade. Ele respeita a autoridade. Jesus é o nosso modelo supremo. Jesus ele é batizado por João Batista. Jesus é circuncidado. Jesus está diante de Pilatos. Diz, eu sei que você é autoridade, porque toda autoridade é instituída por Deus. E eu me submeto a isso. Se Jesus é Deus e vive dessa maneira, como isso pode me ensinar? Você pode não concordar com o governo atual, mas é a sua responsabilidade honrar e orar. Romanos capítulo 13. Entrega para Deus. É o seu dever. É o meu dever. Então, os princípios da honra. Primeiramente, o que é honra? Segundo, qual a extensão da honra nesse mandamento? Terceiro, qual é a promessa para aqueles que honram? O apóstolo Paulo, quando ele olha para esse texto, lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 a 3, ele diz o seguinte, este é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. A promessa de prolongar os dias na terra não é uma garantia matemática de que nós vamos viver 100 anos. Era o povo que ia entrar na terra. O Senhor vai abençoar vocês na terra que vocês vão entrar, na forma que vocês vão viver. É uma promessa de bem-estar, tem a ver com o shalom, com a harmonia, como nós nos relacionamos com Deus e uns com os outros. Então, quando nós obedecemos os mandamentos, nós vivemos uma vida abençoada. Quando nós violamos os mandamentos, nós passamos por tormentas, tribulações, terremotos. Aí é difícil. Aí é terrível. Irmãos, existe uma promessa de Deus, na aliança que Deus faz, no pacto que Deus faz com Abraão. Ele diz que a terra seria abençoada por nossa causa, pela classe de vida que nós vivemos, pelos nossos hábitos, pela forma como nós vivemos o casamento, pela forma como nós educamos os nossos filhos, pela forma como nós tratamos os nossos chefes, pela forma como nós tratamos os subalternos, pela forma como nós reagimos à pressão. Nós somos o povo dessa terra
que carrega o nome do Senhor. Bendita será a terra por nossa causa. Nós no trabalho não somos pontuais, nós chegamos antes. Nós nos preparamos. Pela forma como nós glorificamos a Deus, fazendo o que nós fazemos com excelência. Seja para limpar o banheiro, seja para lidar com grandes pressões. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. A forma como o povo de Deus vive, glorifica a Deus e abençoa a terra, abençoa o mundo. Que seria do Guará 2, se hoje essa igreja fosse fechada? Não existisse mais essa igreja. Como que esse bairro ia reagir? Ia notar que nós fomos daqui? Ou ia dizer, graças a Deus esse povo foi embora? Ou ia dizer, gente, que coisa triste, igreja abençoada, que nos abençoa, que cuida de nós aqui, eles cuidam de nós aqui, olha que povo diferente. O que esse povo pensa dessa igreja? Que tipo de testemunho nós damos? Que tipo de impacto nós causamos neste lugar, nessa cidade? Porque se nós não causamos nenhum impacto, nós estamos em pecado, porque nós somos luz do mundo. Luz é ausência de trevas. Sal é um exemplo radical. E na forma como nós nos relacionamos, nós também abençoamos. Também existe uma promessa escatológica para esse povo. Vocês vão receber o melhor dessa terra. Vocês irão bem, porque o Senhor promete vida eterna. Novos céus e nova terra a este povo. Então, essa é a promessa de Deus para aqueles que honram os mandamentos. E por fim, honrar não tem limites, mas obedecer sim. Princípios da honra. Honra sempre. Não existe limite para a honra, mas para obedecer sim. Nós temos princípios revelados na palavra de Deus. Ananias, Misael e Azarias honraram a Nabucodonosor, mas não obedeceram. São coisas diferentes. Porque quando o seu pai, quando as autoridades instituídas te pedem para fazer alguma coisa que vá contra a palavra de Deus, não faça. O apóstolo Pedro diz, diante do Sinédrio, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se os seus pais pedem que você abandone a sua fé ou pratique o mal, recuse com amor, sem amargura. Honre a pessoa sem obedecer ao erro. Olha o que diz Charles Hodge. Honrar pai e mãe não inclui encobrir pecado, participar de maldade ou abandonar a fé. E ele faz uma distinção entre honra como atitude permanente e obediência como ação situacional. Podemos honrar alguém sem executar toda a ordem que ele der. É disso que ele está falando. Então, irmãos, princípios da honra. O que é honra? A extensão da honra no mandamento vai além dos nossos pais biológicos. Toda autoridade instituída. Promessa para os que honram. Vão viver o melhor dessa terra. Vão ser abençoados. Porque quando nós quebramos os princípios estabelecidos por Deus, nós não vivemos bem. Quando nós honramos, obedecemos, quando ouvimos os nossos pais, quando atendemos os seus conselhos, quando nós entendemos que na multidão dos conselhos está a sabedoria, nós somos preservados. E é isso que Deus está dizendo. Vocês vão viver o melhor. Sabe o que Deus está dizendo nesse princípio? Que nós não teremos a vida interrompida por um juízo divino. Para que se prolongue os seus dias. Porque violar o 5º mandamento traz juízo do Senhor sobre a nossa vida. Então, concluindo, irmãos, nenhum de nós até agora, guardou este mandamento perfeitamente. Todos nós, em algum momento, falhamos em honrar os nossos pais, as autoridades sobre nós, mas há uma boa notícia. Jesus Cristo guardou o 5º mandamento perfeitamente no nosso lugar. Ele estava sendo crucificado. Ele virou para João e diz aqui, cuida da minha mãe. Ele honrou perfeitamente o seu Pai Celestial, sendo obediente até a morte de cruz. É a obediência perfeita de Cristo que cobre a nossa rebelião. Quando olhamos para a cruz, vemos o Filho que honrou o Pai para salvar os filhos rebeldes, como você e eu. Que o Espírito Santo nos capacite a vivermos uma vida de honra, de submissão,
Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos pelo Filho perfeitamente obediente. Vamos orar. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a guardar esse mandamento. Princípios da honra. A Bíblia fala o que é honra. A extensão dessa honra. Todas as autoridades instituídas por Deus. As promessas dessa honra. Nós vamos viver o melhor dessa vida. Não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Mas nós vamos viver para a glória de Deus. Os limites dessa honra. A honra não tem limites, mas a obediência sim. Nós obedecemos a todas as autoridades instituídas por Deus, enquanto elas permanecerem fiéis à palavra de Deus. É o nosso compromisso. Ainda que custe caro, nós devemos obedecer a este mandamento. Queria convidar você a pensar nos seus pais, se eles estão vivos. Como que você pode honrá-los? O que você pode fazer por eles? Pensa nisso. Obedeça ao Senhor, honrando seus pais. Do que você tem que se arrepender? Dá tempo. Se os seus pais já se foram, aí sua oração é com Deus. Pede para Deus limpar o seu coração, como o presbítero Neto disse. O Espírito de Deus tira todo o peso da culpa, porque nós já fomos limpos, justificados em Cristo. Nenhuma condenação há. Mas talvez você esteja inoculando um veneno no seu coração. Precisa limpar. Para a glória de Deus. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que viajar, viaje. Se tiver que pegar o telefone e ligar, ligue. Faça. Porque é assim que o povo de Deus vive. Para a glória de Deus. Deus bendito, queremos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Não nasce em nós honrar os nossos pais. Temos que aprender. É difícil. Porque muitos de nós aqui talvez não teve um bom modelo de criação. Ou nunca entendemos o amor dos nossos pais por nós. Mas, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos limpe de toda a confusão do diabo, do nosso próprio coração, do mundo. E que o Espírito Santo faça uma obra em nós. Queremos ser iguais a Jesus. Nos ajuda, Senhor. Aqueles que têm os pais vivos, que possam ser instrumento de bênção na vida deles. No cuidado deles. Na bênção para a vida deles. Aqueles que não têm, Senhor. O Senhor é nosso Pai perfeito. Possamos honrar o Senhor e todas as autoridades instituídas. Como fruto de um coração rendido e obediente ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Obrigado por Jesus, o Filho perfeito, que honrou perfeitamente o seu Pai e todas as autoridades instituídas em nosso lugar. Pagou o nosso preço, é o nosso modelo, é o nosso representante. E por intermédio dele, temos paz com o Senhor e vida eterna por toda a eternidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa a tua igreja, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.